vamos finalizar o assunto de proteínas. Agora um assunto bem mais light, né? Nós vamos falar dessa diversidade das proteínas. E devido a essa grande diversidade, porque com esse conjunto de 20 aminoácidos, nós podemos ter N combinações que vão variar na quantidade de aminoácidos, na proporção desses aminoácidos e na localização, nessa sequência que estão presentes na estrutura primária de uma proteína, tá? Então, é uma diversidade muito grande. E como essas proteínas são bastante diversificadas, fica mais fácil, né? O homem sempre tende a querer classificar. E para classificar alguma coisa, a gente tem que usar um critério. É igual quando nós vamos ao supermercado. Nós temos a seção de frios, a seção de produtos de higiene, de produtos de limpeza. Então, nós não encontramos Bombril no setor de frios. Nós não encontramos sabonete na seção de alimentos, tá? De verduras, por exemplo. Então, cada coisa no seu lugar. Então, nós podemos classificar as proteínas, tá? De acordo com a localização, onde elas se encontram dentro do ser vivo. De acordo com a composição, mas professora, todas as proteínas são formadas por aminoácidos. Sim, todas têm aminoácidos. No entanto, tem algumas que têm algo a mais, tá? Nós podemos classificar as proteínas quanto à forma. Na aula anterior eu falei sobre as duas formas que existem, que é a forma fibrosa e a forma globular. Então, precisa da aula anterior para entender um pouco mais sobre isso e de acordo com a função que essas proteínas desempenham. Desde o início desse assunto da semana, que é o assunto de proteínas, vocês viram que eu já citei alguns exemplos, tá? Hemoglobina, insulina, lisozima. Então, nós temos alguns exemplos que se repetem. Esses exemplos que mais se repetem são exemplos que eu posso utilizar tanto nos questionários quanto numa prova oral, tá bom? E o aluno, então, ele tem que se preocupar em analisar fazendo os seguintes questionamentos. Quais são as funções que as proteínas desempenham? Onde estão as proteínas? Qual a forma que as proteínas podem assumir? Então, vamos lá. Onde estão localizadas as proteínas na célula? Então, nós temos proteínas localizadas no meio intracelular. E quando eu falo intracelular, pode ser tanto no citoplasma quanto na matriz mitocondrial, no núcleo, tá? E nós também, quando eu falo dentro do núcleo, temos proteínas como enzimas aqui no núcleo, né? Nessa parte aquosa do núcleo. Mas nós também temos proteínas aqui, ó, que são as conhecidas como histonas, que vocês vão ver ou viram em genética, e eu também já falei nas aulas, numa aula anterior, tá? Então, o cromossomo nada mais é que uma fita de DNA condensada com proteínas, que são conhecidas como histonas. Nós também temos a hemoglobina, que é uma proteína que está lá dentro da hemácia. Então, a hemoglobina é uma proteína intracelular, quando nós classificamos ela quanto ao critério localização, tá? Bem, então, além das proteínas que existem dentro das células, aí eu costumo falar assim, o que não está dentro da célula vai estar fora da célula. Então, tudo que é fora da célula, nós chamamos de proteínas extracelulares. Então, nós temos proteínas dissolvidas no sangue, é um exemplo de uma proteína extracelular. A hemoglobina é um exemplo de uma proteína intracelular. As histonas são exemplos de proteínas intracelulares. Aqui nós temos um exemplo de uma proteína, tá? Que está presente no tecido conjuntivo, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, em roxo, tá? Nós temos aqui azul, roxo, né? Cada um vê uma tonalidade aqui, mas aqui nós temos em roxo, vocês estão vendo células. Professora, mas o que é isso aqui, rosinha aqui em volta? São fibras, tá? Fibras de colágeno, são proteínas. Essa figura aqui da cartilagem hialina, coloração, né, aumento médio, isso foi retirado de um site, tá, da USP, onde eu pedi autorização para um dos professores para poder compartilhar.
tá? Então, quem quiser é só acessar aqui, ó, mol.icb.usp.br e vai encontrar lâminas, tá? Muito bonitinhas, por sinal. Quando você passa o cursor lá no site, em cima dessa cartilagem mialina, aonde você passou, aonde tá esse rosinha, tudo que tá aqui azul claro, gente, é proteína extracelular. E tudo que tá rosa são células. Então, você tá vendo que tem um monte de proteína entre as células. Então, nós temos proteínas dentro da célula e proteínas fora da célula, compondo a matriz extracelular. Também temos proteínas na corrente sanguínea, tá? Dissolvidas no sangue, na parte líquida, né? Nós temos proteínas na saliva, que é um líquido extracelular, proteínas no líquido articular, proteínas na lágrima, tá? Então, nós temos proteínas intracelulares e extracelulares. E aí, pessoal, o que não está dentro e não está fora, está onde? Na membrana. Então, uma outra opção é a presença de proteínas localizadas nas membranas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma proteína transmembrânica, porque ela tem contato com o meio extracelular com o meio intracelular, tá? Essa proteína transmembrânica, ou também conhecida como proteína integral, ela é uma proteína globular, tá? Aqui ela tá no formato, né, como eu falei para vocês na aula anterior, compacta, mas lembra que aqui tem um sulco, e nem porque ela tá quadradinha com sulco aqui, com um orifício aqui no meio, ela é desse jeito. Na verdade, as proteínas, elas são o quê? Filamentosas. Professora, o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, essas bolinhas aqui unidas, parecendo um galinho, tá? São porções de carboidrato. Então, essa aqui é uma proteína da membrana que, além de aminoácidos, tem na sua composição carboidrato. Então, ela é uma glicoproteína. Assim como eu tenho aqui, ó, um glicolipídio, tá? Aqui embaixo da membrana, esses filamentos que vocês estão vendo aqui, são filamentos de citoesqueleto, tá? São proteínas periféricas aqui, ó, que estão do lado de fora, né? Na verdade, são proteínas vamos dizer assim, são proteínas, não são periféricas, eu falei errado. Elas estão na periferia da membrana, mas elas são proteínas do citoesqueleto, que vão ancorar na membrana, para manter o formato da célula, tá? A proteína periférica é aquela que não é transmembrânica, ela está localizada ou na porção próxima ao citoplasma ou na porção voltada para o lado extracelular. A integral ou transmembrânica é aquela que tem uma parte dela em contato com o meio extracelular e uma parte também com contato do meio intracelular, tá bom? Depois a gente fala de lipídios, vamos focar nas proteínas. Então, finalizando essa parte, as proteínas podem ser classificadas quanto à localização como intracelular, extracelular ou proteínas de membrana. E quanto à função? Quais as funções que as proteínas desempenham nas células? Pessoal, inúmeras funções, inúmeras, tá? Então, aqui eu coloquei a função nutritiva, que são as proteínas presentes nos alimentos. Lembrando que essas proteínas dos alimentos naturais, que não são processados no sentido de fabricados, isolados, proteína isolada de um alimento, por exemplo, proteínas do soro, né? Whey protein, são proteínas isoladas, tá? Mas essa proteína veio do soro do leite, tá? Então, veio de um fluido biológico. Então, as proteínas dos alimentos, elas vieram de um ser vivo, tá bom? E o nosso corpo vai pegar essa proteína, vai degradá-la para obter os aminoácidos. E com base nesses aminoácidos provenientes dos alimentos, nós vamos sintetizar as nossas proteínas. Que vão ser sintetizadas, que tem que se enovelar e tudo aquilo que a gente já sabe. Nós também temos proteínas que nós sintetizamos de acordo com o nosso código genético, que tem função de defesa. Vocês vão estudar essas proteínas lá na disciplina de imunologia. Essas proteínas são conhecidas como anticorpos ou imunoglobulinas. Elas são produzidas pelas células do sistema imune, em defesa contra antígenos.
Então, é uma proteína que tem uma estrutura também, tá? Aqui é um esquema para representar, que tem um local aonde vai se ligar o antígeno, tá? Então, aqui, ó, tem um encaixe. Para cada anticorpo, você tem um antígeno. Então, você foi exposto a esse antígeno, então você vai produzir um anticorpo contra esse antígeno, tá? Igual esse antígeno roxo aqui, não encaixa aqui. Mas, saindo dessa estrutura esquemática, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Por que que o anticorpo é uma proteína? Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma proteína, tá? Então, agora vocês pararam de ver a proteína como um quadradinho e começaram a ver uma proteína filamentosa. Só que ficou bem didático essa figura, tá? Por quê? Porque nós temos aqui o sítio ligante, né? O antígeno, que é essa parte aqui, tá? Nós temos aqui, nós chamamos de cadeia pesada, a vermelha, e essa azul. E cadeia leve, essa verde e essa amarela. E foram representadas nas mesmas cores, olha. Cadeia leve verde, cadeia leve amarelada, tá? A cadeia pesada azul, olha aqui, ó, enovelamento ao acaso aqui, ó, gente. Olha a beta preguiada aqui, ó, tá? E aqui a cadeia vermelha. Então, esse desenho aqui, ó, que é o arranjo estrutural desse anticorpo, foi representado dessa maneira. Mas lembrem, a proteína ela é filamentosa, ela é formada por um filamento que é uma sequência de aminoácidos que se dispõe no espaço por regiões de alfa-hélice, beta preguiada, dobra sobre si e ela precisa manter esse formato aqui para conseguir executar a sua função dentro do corpo, que nesse caso a função é uma defesa contra antígenos. Lembrando, nós produzimos anticorpos contra antígenos e os antígenos são proteínas estranhas ao nosso corpo. Então, uma pessoa que fala que não pode beber leite, nem sempre ela tem intolerância à lactose, porque intolerância à lactose, estamos falando do açúcar do leite. Tem pessoas que não podem beber leite porque elas são alérgicas às proteínas do leite. Então, o seu corpo, quando a pessoa é alérgica, o corpo dela vai produzir um anticorpo contra as proteínas do leite. Então, as proteínas do leite da vaca são antígenos. É uma proteína estranha ao corpo. E as células de defesa vão sintetizar um anticorpo contra essas proteínas estranhas. Então, aí nós estamos falando que a pessoa tem alergia às proteínas do leite. É inadmissível um profissional da saúde, seja enfermeiro, seja nutricionista, falar que a pessoa tem alergia à lactose, tá? Não existe isso. Além dessa função nutritiva e de defesa, nós temos função estrutural, regulatória, catalítica e de transporte. E eu optei por trazer como exemplo para essas funções, a estrutural é o colágeno, né? Todo mundo sabe ali na matriz extracelular, as proteínas localizadas na matriz extracelular estão ali fazendo a função estrutural. As proteínas que estão na composição da membrana também ajudam na estrutura, né? Compor a estrutura da membrana. Mas eu trouxe aqui para vocês uma sequência de proteínas de membrana para exemplificar, tá? Ó, a hemoglobina tem função transportadora. Ela está no citoplasma da hemácia e se liga ao oxigênio, função transportadora. A lisozima é uma proteína que está na lágrima e ela tem função catalítica. Então, nós vamos ter uma aula só de proteínas com função catalítica, que essa é o tema da próxima aula, que nós chamamos de enzimas, tá? Então, aqui eu optei por trazer exemplos de proteínas de membrana que têm funções, tá? Como regulatória, catalítica, transportadora. E aí, para facilitar a nossa, vamos dizer assim, a nossa memória, para ganhar uma ajuda, eu trouxe aqui essas duas palavras, tá? Do inglês, rato veloz. Essas iniciais aqui vão estar trazendo para nós as funções 6 funções que as proteínas de membrana, proteínas que estão localizadas na composição da membrana, podem realizar. A primeira função, né, o J, junções. Então, esta aqui é uma membrana de uma célula que está aqui em cima
e essa aqui é a membrana de uma célula que está embaixo. A proteína dessa célula 1 vai ajudar a conectar a outra célula. Então, essa proteína aqui está com uma função de junção. Vocês viram isso em biologia celular, se eu não me engano. Aqui nós temos uma outra função, o E, de enzimas, tá? Então, as enzimas... Como assim, professora? Enzima na membrana? Sim. Nós temos proteínas na membrana, que estão lá, e que têm função catalítica, que vão atuar num substrato, transformando o substrato em produto. Então, aqui, ó, chegou um triângulo, encaixou aqui nessa proteína, com função enzimática, e esse triângulo virou um retângulo, que por sua vez se encaixou aqui e se transformou nesse círculo, nessa elipse, tá? Então, nós vamos estudar enzimas depois. Mas aí, vocês já estão vendo aqui que tem enzima que pode estar na membrana. Tem enzima que pode estar aqui que estão no citoplasma, na membrana mitocondrial interna, na membrana plasmática. Então, nós temos enzimas também em vários lugares. Lembrando, a maioria das enzimas são proteínas. Já aqui na figura, né, na seguinte, nós estamos falando da letra T, que é o transporte. Então, nós temos proteínas na membrana que permitem a passagem de solutos, né, de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, esse aqui, no caso, é um transporte passivo, tá? E nós também temos proteínas que permitem passar do meio menos concentrado, tá? Que vocês estão vendo assim, que está sendo jogado lá para o meio extracelular, tá? Então, aqui está vindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui, ó, vários saíram. E aqui foi com gasto de energia. Então, nós temos aqui um transporte ativo, tá? O ativo é quando é contra um gradiente de concentração. Imagina, né? Então, aqui nós temos uma situação, já está mais concentrado lá fora. E mesmo assim, nós estamos transportando contra o gradiente, tá? Já no quarto item, né? Nós temos o R de reconhecimento celular. Então, aqui eu tenho uma membrana que tem uma proteína que está associada a carboidratos. Lembram do glicocálice? O glicocálice tem glicoproteínas e glicolipídios, mais a matriz extracelular, que serve como reconhecimento. O glicocálice de uma célula epitelial é diferente do glicocálice de uma célula neural, que é diferente do glicocálice de uma célula muscular, que é diferente do glicocálice de uma célula neoplásica, cancerígena, tá? Então, o glicocálice serve para reconhecimento celular. E o item 5, o A, de ancoragem. Então, igual uma âncora, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha um citoesqueleto lá no citoplasma? O citoesqueleto são proteínas fibrosas, geralmente, tá? Que vão permitir com que a célula tenha uma estrutura. E esse citoesqueleto tá aqui, ó, ligado na proteína. Então, é um ponto de conexão entre o citoesqueleto e a matriz extracelular. Então, essa proteína aqui da membrana, ela tá ancorando outras proteínas aqui do meio extracelular. Ancoragem. E o item 6, né, a função 6, é a transdução. Aqui, ó, é uma coisa muito importante, vocês vão ver exemplos disso na bioquímica, na fisiologia e na farmacologia. Então, são proteínas localizadas na membrana que tem um local onde se encaixam moléculas específicas. Igual nós vimos lá no caso do videozinho que eu mostrei para vocês, das proteínas transportadoras, tá? Não, lembra quando a gente estava falando da insulina? A insulina é um hormônio que se encaixa numa proteína receptora e causa uma mudança nessa proteína receptora, que vai desencadear todo um sinal para dentro, tá? Da célula, para falar, ó, célula, faz isso, tá? Então, nós temos alguns hormônios que se ligam nessas proteínas que têm a função receptora, tá? Então, aqui, ó, o hormônio se liga nessa proteína receptora, que por sua vez, quando tá assim, ela tem um formato. Na hora que o hormônio se ligou, olha aqui nesse próximo passo, o hormônio tá ligado. Aí eu tenho a ativação de uma proteína chamada proteína G. E quando essa proteína G está ativa, ela se desloca na membrana e ativa uma enzima, que vai mandar o seu sinal para dentro da célula, tá? Então, isso aqui é um processo chamado de sinalização
intracelular. O hormônio, ele não, nesse caso, são hormônios que não conseguem entrar para dentro da célula. Então, eles se ligam numa proteína receptora, que a função dela é uma proteína receptora. E quando essa proteína se modifica, o sinal do hormônio vai ser passado para dentro sem ele ter entrado. Agora, a gente tem o hormônio lipídico que consegue atravessar. Por exemplo, progesterona, testosterona são hormônios que conseguem atravessar a membrana e ter a sua ação lá dentro da célula, diferente da insulina, que precisa de uma proteína receptora. Então, existe uma proteína receptora de insulina, uma proteína receptora de glucagon e assim por diante, tá? Tirando a função, as proteínas podem ser classificadas como simples e complexas quanto à composição, tá? Proteína simples, fácil. É aquelas proteínas que só têm aminoácidos. Não quero ninguém decorando isso, tá? Proteínas complexas são aquelas que têm, além dos aminoácidos, algo a mais. Esse algo a mais que não é aminoácido, nós vamos chamar de grupo prostético. Então, nós temos, com base nessas proteínas complexas, a gente pode classificar as proteínas com nomes próprios. Tipo assim, todas as proteínas que o grupo prostético é um metal. Que metal, professora? Um átomo de ferro, de zinco, de cálcio, de cobre, de selênio. Aí nós vamos falar que essa proteína pertence ao grupo das metaloproteínas. Um exemplo é a hemoglobina. A hemoglobina tem 4 cadeias polipeptídicas e dentro das 4 cadeias polipeptídicas tem um átomo de ferro, tá? Nós temos as lipoproteínas, que é uma associação de proteínas com lipídios. Nós temos, vocês viram, né, associação de proteínas com carboidratos, que são as glicoproteínas, por exemplo, lá da composição das membranas, né, do glicocálice. Vocês vão estudar lá na imunologia, né, que os anticorpos também têm essa porção de açúcar, além de aminoácidos. Nós temos proteínas que têm grupo fosfato, como o grupo prostético, como a caseína do leite, que é a principal proteína presente na composição do leite. Nós temos o grupo M, presente lá, além no grupo M tem um átomo de ferro, né? Então, a hemoglobina tem o grupo M, dentro do grupo M tem o átomo de ferro. Eu vou passar um material de leitura extra para vocês sobre essa questão da hemoglobina e da mioglobina. Aqui, só para vocês verem, então, a mioglobina, ela tem estrutura primária, secundária e terciária. Aqui é um pedacinho da hemoglobina, que é uma cadeia beta. Lembrando, a hemoglobina ela tem estrutura quaternária. 2 cadeias beta, imagina essa, mais uma outra dessa beta e 2 cadeias alfa. Mas aqui separou só uma cadeia da hemoglobina, para vocês verem o tal do grupo M presente ligado na estrutura. Então, não tem só aminoácido, pessoal, tem esse grupo M. E dentro do grupo M tem um átomo de ferro. Eu vou passar uma pesquisa prática para vocês sobre qual é a composição, a classificação da mioglobina e da hemoglobina. E qual a função que elas desempenham e aonde estão localizadas, para ficar mais claro para vocês isso, tá? E reforçar esse conteúdo. E as proteínas, né, para finalizar, elas podem ser classificadas de acordo com a forma, em forma fibrosa e forma globular. A forma fibrosa, geralmente, né, é a forma alongada. Geralmente essas proteínas fibrosas são insolúveis em água e desempenham funções estruturais, tá? Então aqui, ó, eu trouxe uma figura para vocês verem, que é aqui o tecido epitelial estratificado, né, queratinizado, lembrando lá de quando eu dava aula de citologia, né? E abaixo dessa camada epitelial, nós temos aqui, ó, cada bolinha é um aminoácido, tá? Ó, nós temos aqui a estrutura do colágeno, tá? Colágeno e elastina, tá? Então, nós temos estrutura de colágeno e elastina, que vão permitir, né, com que esse tecido epitelial, ele fique esticadinho. Só que quando a célula, né, vai envelhecendo, ela vai perdendo essa capacidade de sintetizar este colágeno, tá? E essa elastina na quantidade que tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, as células, né, do tecido epitelial não ficam mais esticadinhas como antes, né? Então, aí fica uma pele flácida. Então, nós temos aqui uma diminuição, né, uma atrofia estrutural, uma diminuição aqui da proteína elastina e da proteína colágeno, que são exemplos de proteínas fibrosas, tá?
Então, alfa-queratina do cabelo e das unhas, colágeno dos tendões e matriz de ossos. Quando eu falo que é insolúvel, pensa o cabelo. O cabelo não se dissolve quando você lava, tá? Então, ele é insolúvel. Foi uma coisa bem ridícula, né? Que eu falei agora. Mas para vocês pararem e pensarem nisso. Proteínas fibrosas são geralmente insolúveis. Lembra do colágeno lá da gelatina? Para você dissolver o colágeno, você tem que aquecer a água, né? Porque senão ela não dissolve na água. Aqui tem uma estrutura, né, tridimensional, mostrando aqui, ó, com os átomos aqui por modelo de bolas, aqui de filamentos, ó, né? Então a estrutura do colágeno é uma estrutura helicoidal, são várias estruturas helicoidais, tá? Estrutura secundária, ó, uma com secundária, a outra com secundária e a outra com secundária. Então, esses arranjos mais dando sustentação. Já as globulares, elas têm o formato arredondado. Eu mostrei alguns exemplos para vocês, né? Geralmente elas são solúveis e têm funções dinâmicas, né? Transporte através da membrana, função enzimática, tá? E como exemplo eu trouxe a lisozima, e eu falo para vocês que a lisozima está presente na clara do ovo, na saliva, na lágrima, no leite, no cerume do ouvido. E a lisozima, ela tem aminoácidos em regiões de beta preguiada, aminoácidos aqui nas regiões de ao acaso, tá? Aqui em alfa-hélice. Essa proteína com função catalítica, o que ela vai fazer, a lisozima? Ela degrada a parede celular de bactérias, tá? Então, é uma certa proteção. Tudo bem? Ribonuclease, proteínas transportadoras, né, canais dos íons sódio, anticorpos ou imunoglobulinas, a miosina, que é uma proteína responsável pela contração muscular, mas não só isso, né, nós temos miosina no cérebro, no neurônio, tá? Eu fui aprender que tinha miosina, que ninguém nunca falou pra mim, ou se falou eu não prestei atenção, né? Eu não posso falar que também ninguém falou, não. Eu fui só entender que tinha miosina no cérebro, eu parei para pensar nisso quando eu fiz uma disciplina de citoesqueleto. Porque até então o professor deu aula de miosina e actina no sarcômero, na fibra muscular. Então eu passei alguns anos da minha vida achando que miosina tinha no músculo. Mas nós temos vários tipos de miosina, tá? Não só a miosina muscular. Então, aqui o colágeno para mostrar que é uma proteína fibrosa. E aqui a mioglobina, para mostrar que ela tem uma proteína globular. Dessa maneira, pessoal, eu espero que vocês passem a enxergar a proteína de uma forma filamentosa, tá? No sentido assim de filamento que se enovela para adquirir um formato globular ou que se justapõe para formar uma estrutura fibrosa. Mas ela não é um quadradinho e ela não é compacta, como nós desenhávamos anteriormente. Então, nós vimos que é uma diversidade muito grande das proteínas e a gente pode usar esses critérios para ajudar na sua classificação. E dessa maneira a gente acaba o assunto de proteínas da semana, pessoal, com essas aulas que foram divididas para ficar mais fácil para que vocês entendam, que vocês possam assistir aos poucos e ser uma forma mais compreensível, tá? Espero que tenham gostado. E até a próxima semana com novas videoaulas sobre o assunto de introdução ao metabolismo e enzimas.